Gravação. Agora pronto. Boa noite. Vamos começar a falar hoje sobre metodologia científica. Hoje nós vamos abordar... O professor, está me ouvindo? Boa noite, está me ouvindo? Sim, Eduardo. Beleza, professor, deixa eu te falar, desculpa até atrapalhar. Eu tentei mandar o trabalho, Eduardo, eu não consegui. Eduardo. Eu travou lá o negócio. Eduardo. Fala, pode falar. Espera um pouquinho. Eduardo, nós estamos gravando aqui. Beleza. Já vou te dar a palavra. Então, nós estamos em metodologia científica. Hoje, nós vamos abordar e Constituição. A hora que a gente terminar essa aula, nós vamos fazer um intervalo, que eu acho que não deve ser muito longa. E em seguida, a gente vai entrar, faz um intervalozinho de uns 5, 10 minutos, como vocês quiserem. E aí a gente vai abordar também a sessão 3.3 e nós vamos tratar da pesquisa bibliográfica e documental, tá? Vou aproveitar para a gente adiantar a nossa matéria o máximo que a gente puder, uma vez que esse mês é um pouco mais curto, esse bimestre, o segundo bimestre é mais curto, tá? Antes de começar a falar aqui, deixa eu aproveitar e tirar que o Eduardo queria fazer alguma pergunta. O que você queria saber, Eduardo? Professor, eu tentei entregar o trabalho, eu não consegui entregar, estava travando a internet minha semana inteira. Eu não consegui, eu fiz, mas travou. Eduardo, eu pergunto, o trabalho da metodologia, tá bom? Sim, tudo bem, só que assim, o trabalho era para ser entregue na sexta-feira. Sim, foi. Então, se você não entregou, depois... Eu tinha 3 trabalhos para fazer, 3. Eu sei, eu Eduardo, parei nenhum. A gente deu umas 2 semanas para fazer o trabalho. Não, beleza, professor. Eu só estou falando que não deu para entregar, mas beleza, pode finalizar. Depois eu faço outro aí e finalizo. Só eu tentei, eu não tinha um e-mail para mandar. Tava tudo parado. Entendeu? Na sexta-feira estava tudo condicionado, eu não consegui entregar. Só isso. Tudo bem. O que você vai fazer? Você faz o trabalho, me entrega o trabalho. Você manda pelo meu e-mail lá no grupo de WhatsApp. Você vai pegar o link do meu e-mail e vai encaminhar para o meu e-mail. Só que as notas de quem já fez o trabalho até sexta-feira já foram computadas. Não, beleza. Os que não fizeram... tranquilo. Calma, Eduardo, deixa eu explicar. Quando o aluno entrega atrasado, eu não tenho como autorizar a inclusão da nota do aluno. Eu tenho que conversar com a coordenadora. Depende não só de mim, mas depende dela. Então, manda o seu trabalho, eu vou encaminhar para a coordenadora. Se ela concordar, você recebe a sua nota do seu trabalho. Tá? Não, tá bom. Não, mas se não der, tranquilo, eu faço outra aqui. Hoje já muda, então fica tranquilo. Que estava justo congestionado na sexta-feira. Estava tudo parado. E não dava para mandar muita coisa. Então, eu mandei mais de 3 trabalhos e não consegui finalizar. Entendeu? Foi isso. Mas beleza, fica tranquilo. Vamos para aula nova. Beleza? Obrigado. Tá bom. Ok. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao trabalho, é só passar lá para pelo nosso grupo de WhatsApp. Aí a gente vai resolvendo lá sem problemas, tá bom? Não fique preocupado, não consigo entregar. Faça o trabalho, o importante é que vocês estudem, resolvam ou absorvam o conhecimento. Isso que é importante. Então, faça o trabalho e depois a gente vê como é que a gente vai arranjar nota. Se não for possível, aí eu não posso fazer nada. Mas a gente tem um prazo, a gente tem que cumprir esse prazo aí, tá bom? Nós vamos lançar mais alguns outros trabalhos. A gente tem que fazer, pelo menos, chegar a uma pontuação de atividades que são esses trabalhinhos. Eu vou lançar provavelmente nessa semana ou na outra semana e dou o prazo para vocês fazerem, tá? Então, vamos trabalhando aos pouquinhos. Então, começando a nossa aula agora, que a gente já estava falando, hoje nós vamos falar na sessão 3.2 e, se der tempo, a gente entra na sessão 3.3, tá? Então, na primeira sessão, só um outro detalhe. Na unidade 3, que nós estamos abordando, nós temos o tema é o projeto de pesquisa. Então, nós estamos estudando como que esse projeto de pesquisa
ele é visto teoricamente, como é que ele é visto em termos de metodologia, como é que são as etapas para realizar esse projeto de pesquisa, enfim, temos uma série de abordagens a respeito do projeto de pesquisa, tá? Então, na seção 3.1, ali o tema abordado a respeito do projeto de pesquisa foi as principais abordagens a respeito do tema, que, na verdade, foi um histórico a respeito das ciências sociais, como que as ciências sociais trataram esse tema, montando uma metodologia específica para ciências sociais diferente das ciências naturais, tá certo? Até chegar a uma constatação de como deveria ser, teoricamente, essa atividade relativa ao projeto de pesquisa. Na seção 3.2, nós vamos falar da conceituação e a constituição do projeto de pesquisa. Na seção 3.3, a gente vai falar da pesquisa bibliográfica, certo? 4, a gente vai falar de projeto de pesquisa, porque, afinal de contas, é o que vocês têm que lerem os trabalhos de vocês. Por exemplo, quando você vai fazer o seu TC, você vai utilizar esse projeto de pesquisa para poder realizar esse trabalho. Quando vocês fizerem um curso de especialização, vocês vão fazer uma dissertação e uma monografia ou dissertação, vocês vão utilizar esse projeto de pesquisa. Quando vocês fizerem, por exemplo, um doutorado, um mestrado, você vai fazer uma dissertação, no doutorado você vai fazer uma tese e segue esse projeto de pesquisa. Então, toda atividade que é relativa ao direito, ela segue essa metodologia científica. Os que não são da área do direito, que tem alunos que também não são do direito, esse projeto de pesquisa serve igualmente para ciências naturais. É que nós estamos falando das ciências sociais, que é, na verdade, a maior parte dos nossos alunos aqui, tá? E nós estamos seguindo também o roteiro da apostila para que a gente possa entender bem como isso funciona. Então, deixa eu pular a página aqui. Essa seção 3.2 então, vai falar desse projeto de pesquisa, a conceituação e a constituição desse projeto de pesquisa, né? Ele dá um exemplo. Veja que aqui o caso que é tratado aqui, ele é típico o objeto de investigação é típico das ciências sociais, tá certo? Não é nem jurídica, é uma das ciências sociais. Então, conta a história aqui da Luzia, né? Que envolve a ONG Sementes do Futuro. A líder de voluntários é a Luzia, e ela precisa definir, junto com a equipe de voluntários, as prioridades da comunidade na qual a instituição está inserida para que a ONG possa receber um determinado recurso financeiro. Então, veja que, diante desse caso, vai ser feito um projeto de pesquisa para que eles possam apresentar e receber esse recurso financeiro aí para essa atividade delas, tá? Mas vamos, então, à nossa sessão na parte teórica, né? E ela começa tratando desses dois assuntos aqui, a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa, né? E depois é feita a pergunta, o que é um projeto de pesquisa e como as pesquisas se relacionam com ele. Então, vejam, quando o autor aqui está apresentando esse projeto de pesquisa, ele está utilizando esses termos, pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, para que a gente possa entender qual é o enfoque da pesquisa. Só que, a princípio, essas palavras, qualitativa, a gente pensa em qualidade, e quantidade, e quantitativa, a gente pensa em quantidade. Mas não é exatamente esse o termo técnico, no sentido técnico, que se utiliza aqui. As pesquisas qualitativas, no âmbito das ciências, quando se quer utilizar essa palavra, né, o que se quer afirmar são pesquisas, há um tipo de estudo científico que busca analisar os fenômenos a partir de uma abordagem centrada num paradigma compreensivo do fenômeno, tá? Então, na verdade, o que você faz na pesquisa qualitativa, né, você vai fazer uma pesquisa, então você vai analisar os fenômenos que você, segundo o objeto de investigação, tá certo? Só que você vai fazer isso a partir de uma abordagem em que você
tem um paradigma compreensivo do fenômeno. O paradigma seria uma palavra que a gente utiliza para dizer o modelo, tá certo? O modelo daquele fenômeno. Então, você faz uma pesquisa tentando atingir analisar esses fenômenos segundo um modelo que a gente tenha. Essa que é a ideia da pesquisa qualitativa, tá? Já a pesquisa quantitativa são aquelas que têm seus fundamentos nos paradigmas que valorizam a objetividade e o controle científico. Então, tem um autor aqui, o Minayo, que ele diz o seguinte: como é que a gente entenderia melhor essa pesquisa qualitativa e essa pesquisa quantitativa, né? Ele diz assim, que a pesquisa qualitativa, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos. Enquanto que a pesquisa quantitativa está baseada numa filosofia positivista que supõe a existência de fatos sociais com uma realidade objetiva, independentemente das crenças individuais, e concebe a verdade como absoluta e objetiva. Tá? Ele chega a dar um exemplo, né? Ele diz aqui, tem um exemplo aqui, ó, por exemplo, quando diz assim, quando você fala assim, 40% da população não tem acesso a um determinado serviço estabelecido determinado serviço. Oi, acho que tinha... Professor, está caindo, viu? Seu áudio. Ô, professor, o seu áudio está travando aqui, não aparece você respondendo. Professor? Professor, eu estou ouvindo o senhor. Professor? Professor, eu não estou ouvindo, está sem áudio. Estou sem áudio e sem imagem, professor. Pronto, agora estão me escutando? Sim. Ok, tá ok, agora tem áudio e imagem, tá ok. Sim. Tá.
Deixa eu só entrar aqui, caiu a internet, a gente vai... Qual que foi o último assunto que eu tinha falado? A pesquisa quantitativa. Tá. Pronto, deixa eu entrar de novo aqui. Ok, a gente está falando aqui, né, do projeto de pesquisa, conceituação e constituição. Estamos falando da pesquisa qualitativa e quantitativa. Então, só para repetir o conceito das duas, segundo a página 128 da apostila, ela está definindo o que é essa pesquisa. Então, ele diz que a pesquisa quantitativa, né, primeiramente ele alude à ideia dos termos utilizados, que geralmente a gente pensa, né, que qualitativo está ligado à qualidade, enquanto que quantitativo está ligado à quantidade. Na verdade, é um termo mais técnico. Então, as pesquisas qualitativas, né, se refere a um tipo de estudo científico que busca analisar os fenômenos a partir de uma abordagem centrada num paradigma, ou seja, num modelo compreensível do fenômeno, tá? Já a pesquisa quantitativa são aquelas que têm seus fundamentos nos paradigmas, ou seja, nos modelos que valorizam a objetividade e o controle científico, tá? Então, a pesquisa qualitativa, ela se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantitativo, não pode ser quantificado. E ele trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos, e você não tem como quantificar isso, tá certo? Já a pesquisa quantitativa está baseada numa filosofia positivista que supõe a existência de fatos sociais com uma realidade objetiva, independentemente das crenças individuais, e concebe a verdade como absoluta e objetiva, né? Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte hipótese que eu estava falando. Imagine que seja feita uma pesquisa e chega a constatação de que 40% da população não tem acesso a um determinado serviço. Veja que essa constatação, ela é uma constatação que diz respeito a esse aspecto quantitativo, porque você está dizendo, olha, 40% da população não tem acesso a um determinado serviço. Como é que você chegou a essa constatação? Você deve ter, o pesquisador deve ter feito uma entrevista das pessoas e verificado se elas tinham acesso a um determinado serviço. Agora, olha só, quando você está fazendo isso, você está quantificando. Então, você sabe que do universo de pessoas, vamos supor que sejam 100 pessoas, 40% não tem acesso. É isso que ele está dizendo. 40 desses 100 não têm acesso. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo que você está fazendo essa pesquisa quantitativa, ela também se refere à pesquisa qualitativa, na medida em que você observa que a falta de informação da maioria da população sobre onde buscar esse atendimento aos seus direitos também ocorre. Então, você está fazendo uma pesquisa quantitativa, mas você está extraindo uma questão qualitativa aí, tá certo? Por causa dessa falta, né, de informação da maioria da população sobre isso. A gente está analisando essa questão aí a gente está analisando o fenômeno, tá certo? A partir dessa abordagem que foi feita pelo pesquisador, tá certo? Considerando um paradigma compreensivo dos fenômenos, ou seja, a pessoa todos têm constitucionalmente direito àquele serviço, mas essa pessoa nem sabe que tem direito a esse serviço, e 40% delas não tem. Então, você quantificou e, ao mesmo tempo, você estabeleceu um outro aspecto, que é esse aspecto da pesquisa qualitativa. Tá? Tudo bem? E aí, então, a pergunta, o que é um projeto de pesquisa e como as pesquisas se relacionam com ele? Então, veja que aqui, na página 130, nós temos tem um quadro que é muito interessante de vocês olharem, tá certo? Que ele vai falar sobre as etapas da pesquisa científica, tá? Ele diz que tem 3 momentos. Então, é um quadro que está
separando os momentos, as funções e as atividades nessa pesquisa científica. Então, o primeiro momento é o momento decisório ou o momento de identificação do tema. O segundo momento é o momento operacional. E o terceiro momento é o redacional ou comunicativo, em que a pessoa vai escrever os resultados da pesquisa. Então, como é que vai funcionar? No momento inicial, que é o momento decisório ou de identificação do tema, qual que é a função que ele realiza nesse momento? Ele vai planejar a sua pesquisa. Tá? Selecionar o tema. Segundo, ele vai identificar um problema ou a criação de uma questão referente ao tema definido. Terceiro, ele vai fazer uma sugestão de possível resposta à questão problema. E em quarto, ele vai elaborar um plano provisório dessa pesquisa. Então, ele selecionou o tema. Estão me acompanhando? Está caindo o seu áudio, professor. Sim, professor. Mas está me escutando agora? Estou ouvindo agora, está tudo bem. Pode repetir a última frase? Repito. Então, no primeiro momento, que é o momento decisório, a identificação do tema, a função é planejar a pesquisa. Como é que ele vai planejar? Ele vai selecionar o tema, vai identificar um problema a respeito desse tema, ou ele pode fazer uma pergunta para ajudar nessa identificação do problema. Uma questão, então, referente ao tema definido. Terceiro, sugestão de possível resposta a essa questão, problema que ele mesmo criou. E, em quarto, elaboração de um plano provisório para como chegar a essa resposta. Tá? No segundo momento, que é o momento operacional, então veja, aqui é um momento apenas de decisão, você está planejando o que você está fazendo. No segundo momento, você vai agora começar a operacionalizar isso. Então, vai ser a função sua aqui nesse momento operacional é executar a pesquisa, coletar as informações e estruturar a redação. Tá certo? Então, quais são as atividades aqui nessa etapa operacional? A seleção da bibliografia a respeito daquele tema, a leitura e documentação dos aspectos relativos a essa pesquisa, a construção orgânica e inteligente das ideias, você vai construindo as ideias dentro de um organograma, quer dizer, você vai criando ideias que têm um sentido numa sequência lógica, dando um certo corpo a criar fazer essa construção orgânica das ideias, segundo planos provisórios, aperfeiçoando se for o caso. Então você fala assim, olha, se eu quero descobrir lá quantas pessoas não têm acesso àquelas informações, a um direito específico que ela deveria ter, então você vai nessa parte operacional, lê assunto. Veja que eu estou dando um exemplo, assim, meio tosco, mas só para você entender que se você tiver que levantar um material sobre a respeito daquela comunidade e esses problemas sociais, você vai ter que fazer uma construção inteligente das ideias que você vai depois redigir. Essa que é a ideia. Na terceira etapa, que é a etapa do momento redacional comunicativo, a função é apresentar os resultados da pesquisa. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a redação preliminar, uma redação definitiva dos resultados e conclusões. Tá certo? Então, essa é a tabela que ele mostra para fazer são as etapas aí da pesquisa científica para realizar o projeto de pesquisa. Vamos agora usar esse quadro para a nossa atividade. Como a maior parte aqui dos alunos, tem alguém que não seja de direito aqui nessa nossa aula? Acho que não, né? São todos foram meus alunos do ano passado, né? Então, vamos imaginar que vocês estivessem querendo fazer uma pesquisa jurídica. Oi, Paulo. Você é de direito? Não, eu sou de engenharia. Tá. Paulo, então eu só vou pedir licença para a gente conversar um pouco sobre a questão, dando um outro enfoque, só para os alunos pensarem. Depois a gente pode adaptar para as questões da engenharia ou alguma coisa das ciências naturais. Porque, não sei se você percebeu na aula, na unidade anterior, na sessão anterior,
nós havíamos tratado da questão das ciências naturais e ciências sociais. Então, a gente está tentando mostrar como que a gente faz um plano de pesquisa dentro das ciências sociais. Tá? Essa que é a ideia. Mas você pode fazer um trabalho relativo à sua disciplina, que é ligada às ciências naturais. Tá? Então, vamos imaginar, a princípio, para os colegas, que vocês estejam querendo fazer uma a respeito de um assunto jurídico, tá certo? Então, vamos imaginar aí que vocês estejam querendo fazer uma pesquisa, vamos imaginar aí em direito constitucional, tá certo? E vocês querem analisar, por exemplo, vamos imaginar que vocês queiram pesquisar dentro do direito constitucional a respeito das funções do Estado. Então, o que você pode ver nessa questão da função de Estado? Você vai analisar que o Estado brasileiro ele é separado em 3 poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Né? A Constituição diz lá que esses poderes eles são independentes e harmônicos entre si. Então, você vai fazer uma relação entre eles, tá certo? E vai verificar a atividade deles. Então, veja, qual é o objeto da sua pesquisa? Você vai fazer uma pesquisa jurídica, tá certo? Observando o papel desses poderes. Então, onde você acha que você vai encontrar material para isso? Primeiro, você vai ter que estudar, teoricamente, como que esses poderes estão organizados constitucionalmente. Por isso que eu já fiz esse trabalho para você, que foi olhar na Constituição como que eles estão organizados, tá certo? Então, você lê lá no direito constitucional ou teoria do Estado e você vai vendo como funciona esses poderes no Brasil. Muito bem. Outra coisa, um segundo passo poderia ser você analisar o produto dessa atividade desses poderes. Então, você pode delimitar um tempo. Vamos supor que você queira analisar nos últimos 10 anos a atividade desses poderes. É muita coisa, mas vamos imaginar que você fosse fazendo isso ou fosse afinando ou reduzindo esse tempo. Vamos imaginar. Então, você pode dizer assim, olha, no governo anterior e no governo atual, tá certo? Você faz um comparativo. Aí você diz, olha, o que o Poder Executivo realizou segundo as funções exercidas constitucionalmente? Então, você vai ter que pesquisar em algum lugar, tá certo? Onde você tenha registros que digam o que foi feito, o que o Poder Executivo foi feito do governo passado e nesse governo. Então, você tem que ir numa biblioteca, você tem que, você tem que pegar na internet os documentos oficiais realizados pelo Poder Executivo no mandato anterior e nesse mandato. Então, você vai fazendo isso. Vamos supor que você acha que é muita coisa. Então, vamos só estabelecer que seja só do Poder Judiciário. Então, o que o Poder Judiciário ele realizou nos últimos 10 anos? Quer dizer, quantos foram os processos a cada ano que eles julgaram e quais os assuntos que eles deram ênfase no julgamento? Então, você vai descrevendo isso. Então, você vai ter que fazer uma pesquisa olhando como que você vai abordar esses assuntos. Então, olhando para esse quadro, o momento decisório e identificação da temática é esse que você está selecionando o problema. Você está analisando o fenômeno, o fenômeno é o que está acontecendo, o objeto de investigação. Então, você está vendo, está olhando para esse fenômeno e está fazendo um planejamento da sua pesquisa. Tá certo? Você está selecionando o tema, você está identificando o problema, que você vai ver que tem milhões de coisas para falar sobre o projeto do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário nesse período. Então, você vai ter que reduzir essa pesquisa. Depois de selecionado o tema, você vai identificar um problema ou a criação de uma questão referente a ele. Tá certo? Você poderia perguntar quais são as decisões relevantes, quais foram as decisões mais relevantes do judiciário nesse período. Tá certo? Em outro sentido, você vai sugerir uma possível resposta. Então, você pode pegar a conclusão, olha, você pode imaginar que se você fizer uma pergunta, olha, qual foi o relevante? Então, você responde, olha, provisoriamente eu creio que foi aquela decisão sobre tal assunto, assim, assado no ano tal. Entendeu? Em seguida, você vai fazer uma elaboração do plano provisório, quer dizer, como é que eu vou pesquisar isso daí e mostrar qual que foi essa atividade do Poder Judiciário. Outro exemplo, outro momento, o momento operacional. É aí que eu vou executar a pesquisa, coletando informações e estruturando a redação. Então, eu vou ter que ir lá numa biblioteca, vou ter que ir na biblioteca do Senado, estou inventando. Você vai lá na biblioteca do Senado, vai pesquisar a atividade ou na biblioteca
deve ter algum material onde você pesquisa, você pode, por exemplo, acessar o site do STJ ou do STF, tá certo? E verificar quais foram as informações relativas a essas ações que foram objeto de investigação do Poder Judiciário. No caso, a gente está olhando a cúpula dele, que é o Supremo Tribunal Federal. E vai estruturar uma redação, tá certo? Você selecionou a bibliografia, você fez a leitura da documentação, você fez uma construção orgânica e dando encadeamento a essas ideias, tá certo? E na terceira etapa, você está fazendo uma pesquisa científica no momento redacional comunicativo, que é o momento que você vai apresentar os resultados dessa pesquisa. Então, você vai começar a escrever. Vai falar assim, olha, observamos que na década tal, no ano tal, houve uma produção bastante prolífica do Poder Judiciário, somente do Supremo Tribunal Federal, quando ele decidiu questões relativas a isso, isso e isso. No ano seguinte não foi feito tal coisa, tal, mas você vai redigindo tudo que você está pesquisando, tudo que você levantou de material, tá? E além de fazer você faz uma redação preliminar e depois você faz uma redação definitiva dos resultados e conclusões. Então veja que esse quadro mostra simplesmente como você organiza, como você vai fazer essa pesquisa científica, quais seriam as etapas que você realizaria, tá? Eu dei um exemplo meio bobo, mas você pode falar, por exemplo, você pode analisar, sei lá, um problema de direito do trabalho, né? Você pode discutir, por exemplo, a questão do desemprego, ou então você pode analisar, sei lá, alguma questão de contratos, tá certo? Você pode analisar, que aí está no direito civil, você pode analisar a lei de abuso de autoridade no âmbito criminal. Então você vai fazendo toda você vai escolhendo o tema e a partir disso você vai direcionando aquela sua pesquisa seguindo essas etapas que vão ajudar você a elaborar essa pesquisa, tá? Espera aí que o Ítalo quer entrar aqui. Então, vamos para o passo seguinte, né? Aqui a gente, esse slide, na verdade, ele só mostra um projeto de pesquisa e algumas etapas que você segue na construção desse projeto de pesquisa. Então, você faz uma seleção do tema da pesquisa, tá certo? É aqui que você vai ver, digamos assim, quando você escolhe um tema de pesquisa, primeiro você vai verificar se você gosta desse assunto. Porque se você não gostar, vai ser uma coisa difícil para você fazer. Tá certo? Então, quando você escolher o tema, faça alguma coisa dentro do que você gostaria de saber, o que você, enfim, um tema que você, um objeto de investigação que seja do seu agrado, da sua vontade. Senão você vai ficar tendo um embate constante e não vai conseguir realizar. Então, você vai selecionar o tema dentro das possibilidades. Eu gosto de direito penal. Só que dentro de direito penal, você tem um monte de coisa para falar. Você quer falar sobre o homicídio? Você quer falar sobre corrupção? Você quer falar sobre, sei lá, qual que é o teu tipo de crime? Você vai analisar o que você quer. Eu quero falar sobre a teoria geral do direito penal. Eu quero falar sobre a teoria do crime. Então, você escolhe. Eu quero falar sobre direito civil, eu quero falar sobre contrato. Não, eu gosto de direito de família. Então, você vai escolher o tema, só que aí você identificou uma área. Dentro dessa área, direito de família, o que eu quero falar? Eu quero falar sobre adoção. Não, eu quero falar, na parte de direito civil, eu quero falar sobre contratos. Não, eu quero falar sobre direitos reais, quero falar sobre propriedade, posse, não sei o quê. Vai escolhendo o tema e você vai selecionando esse tema junto à pesquisa que você vai realizar, tá? Uma segunda etapa é você levantar as hipóteses. Veja que nós estamos... esse projeto de pesquisa está seguindo uma ordem que é igual aquele do método científico. Então, você está levantando uma hipótese. Quando a gente fala levantar uma hipótese, na verdade, a gente fazer uma questão, levantar uma questão, para a gente tentar demonstrar aquilo que a gente quer pesquisar. Por exemplo, no direito penal, vamos supor que você escolheu essa nova lei de abuso de autoridade. Então, você pode levantar uma questão. Como que a jurisprudência tem adotado essa lei que é recente nos casos concretos que ela tem observado? Então, você está fazendo uma pergunta e você, na sua pesquisa, vai tentar responder. Então, você vai pesquisar todos os artigos, todas as decisões do STF, por exemplo, ou de um tribunal que você queira especificar, sobre esse objeto de investigação. Tá? Se for o contrato, você fala assim, por exemplo, você tem diversos contratos, só no Código Civil tem 23 contratos, você escolhe um lá, sei lá, que você quer saber sobre o contrato de prestação de serviço.
Então você vai levantar uma hipótese, vai perguntar qual é a realidade atual sobre esse contrato de prestação de serviço. Tem alguma novidade? Então você vai fazer uma pesquisa e verificar qual é a atualidade sobre esse assunto. Ou você já tem alguma questão específica. Por exemplo, na locação, quais o tipo de denúncia que ocorre lá? Denúncia cheia ou denúncia vazia? Qual que é a mais comum na jurisprudência? Então, você está limitando o que você quer pesquisar dentro da questão lá do contrato de locação. Tá? Que é um aspecto dentro do contrato de locação. E assim vai. Você vai fazer isso na questão do direito de família, adoção, você vai fazer isso no direito do trabalho, direito constitucional, o que você quiser, direito tributário, tá certo? E assim você vai pesquisando o que você quiser. Veja que o universo de pesquisa ele é muito grande. A ciência, ela vai se desenvolvendo exponencialmente, porque muitas pessoas vão se desenvolvendo. Mas esse é o percurso que você faz. Você seleciona o tema e depois você levanta as hipóteses. Numa outra etapa, você faz o estabelecimento dos planos provisórios da pesquisa. Então, você pode seguir aquelas etapas que a gente havia comentado anteriormente, tá? E no final, você tem uma etapa final, que é essa de estabelecer a conclusão daquilo que você fez, tá? Só voltando aqui para esse item C, estabelecimento dos planos provisórios da pesquisa, aqui é interessante que aqui você vai, na medida que você selecionou o tema, e você levantou uma pergunta, você automaticamente começa a pesquisar sobre aquilo que você quer, aquela pergunta que você fez e a resposta. Quando você fizer isso, você vai ver que você vai ter um material à sua disposição. Só que você vai ter ou muita coisa, ou pouca coisa, se aquela matéria for muito nova. Tá certo? O que vai acontecer? Quando você fizer isso, você vai começar a perceber qual o custo que você vai ter para realizar tudo isso, em termos de tempo e de recurso financeiro. Por exemplo, eu tenho que fazer uma pesquisa, e onde eu tenho que fazer essa pesquisa é só em Brasília, não dá para fazer aqui em São Paulo, porque eu tenho que ir lá na biblioteca do Senado, ou na biblioteca do STF. Então, eu vou ter que fazer um deslocamento, você vai ter que contar o custo disso tudo. Estou inventando, tá? Não é que você vai ter que fazer necessariamente isso daí. Hoje você utiliza a internet e você ganha bastante, você reduz muito o custo da sua pesquisa. Mas se você tivesse que fazer alguma coisa, é aqui que você vai quantificar tudo isso. Você vai saber qual o custo que você vai ter para realizar, o tempo que você vai ter para pesquisar e o recurso financeiro para isso. Tá? Então, deve fazer parte desse plano, como os dados serão organizados, interpretados, e também qual será o orçamento com qual você irá contar para realizar esse estudo. Então, observar que você, nesse plano provisório da pesquisa, você vai estabelecer tudo isso e vai ter uma noção clara do que você vai precisar para fazer a sua pesquisa, e depois você vai para outra etapa, que é a redação dessa pesquisa. Você vai levantar dados nessa pesquisa e depois você vai começar a organizar isso, escrevendo de forma organizada. Tá? Então, basicamente, é isso que nós queríamos falar nessa sessão 3.2. Vamos fazer o nosso intervalozinho aí de 10 minutos, ou alguma coisa assim, e a gente volta a falar na sessão 3.3. Pode ser? Tudo bem? Pode ser sim, Eu vou professor. encerrar, Tudo bem, professor? eu vou encerrar a nossa sessão para ficar uma gravação Ok. relativa à sessão 3.2. E Ok, depois a gente faz a professor. 3.3, tá bom? Fala, Jairo. Ok. Ok, professor. Tá. Então, eu vou só encerrar e a gente já volta daqui uns 10 minutinhos. Ó. São 19h54, a gente volta daqui a 10 minutos, tá bom?
Vamos dar continuidade. Sim, Então, agora falar da sessão 3.3, cujo tema é pesquisa bibliográfica e documental. Deixa eu já compartilhar o nosso slide. Pronto, estamos compartilhando então o nosso slide. Vamos tratar especificamente agora dessa sessão 3.3. Só relembrando, apesar da gente já ter falado agora, nós estamos na unidade 3, tá certo? Nessa unidade 3, o tema abordado é o projeto de pesquisa, tá certo? Na seção 3.1, a gente na verdade, investigou as principais abordagens a respeito do projeto de pesquisa, tá certo? Cuja seção tratou de uma parte histórica e teórica das ciências naturais e principalmente das ciências sociais, e como que é feito essa investigação científica por parte dessas disciplinas das ciências humanas. Na seção 3.2, que a gente viu recentemente, tratamos do projeto de pesquisa, conceituamos e mostramos a constituição desse projeto. Nós falamos das pesquisas quantitativas e qualitativas, né? Depois nós falamos de um quadro para realizar essas etapas da pesquisa, tá certo? E mostramos como que o projeto... Primeiro eu falei da pesquisa científica e depois eu falei do projeto de pesquisa, que seleciona o tema, depois da seleção do tema a gente faz o levantamento das hipóteses, depois estabelece os planos provisórios da pesquisa, tá? E depois chega à sua conclusão, ok? E nessa seção 3.3, nós abordaremos a pesquisa bibliográfica e documental que vai servir de suporte nesse projeto de pesquisa, tá? Então, a primeira coisa a se observar, deixa eu passar aqui para o slide, então vamos falar da pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa científica, ela é demarcada com a elaboração desse projeto de pesquisa que nós estamos falando até agora, tá certo? Mas como que a gente realiza essa pesquisa bibliográfica para dar suporte a esse projeto de pesquisa? Então, veja, nós temos aqui alguns termos que são utilizados a respeito da pesquisa bibliográfica para que a gente não se confunda sobre o que nós estamos fazendo, tá? E depois a gente vai mostrar como é que é essa etapa da pesquisa bibliográfica, tá? Então, a primeira coisa, aqui tem um termo pesquisa bibliográfica, outro termo é o levantamento bibliográfico, e outra coisa é a revisão bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, que é o objeto do que a gente está investigando nesta sessão, é um tipo de pesquisa que visa responder a um problema com a utilização de material bibliográfico, estudos e análises científicas que, por conseguinte, passaram pelo crivo da ciência para serem apresentados à sociedade. Então, nós estamos fazendo um projeto de pesquisa, a gente escolheu um tema, tá certo? Depois que a gente fez isso, a gente vai ter que selecionar o material bibliográfico que interessa aquele tema. Então, essa pesquisa bibliográfica é esse momento aí que nós estamos falando. Então, ela visa responder a um problema com a utilização do material bibliográfico. Você tinha aquela pergunta que você elaborou, né? Você escolheu o tema, fez uma questão, depois você está consultando o material que diz respeito a isso, tá? E é feito, esse material bibliográfico é variado. Você vai
levantar material conforme o tipo de pesquisa que você vai fazer, o assunto que você está determinando, tá? Que são estudos e análises científicas que já passaram pelo crivo científico, quer dizer, alguém já produziu isso, passou por uma banca de exame, vamos supor que a pessoa defendeu uma tese, foi escolhido numa revista técnica específica sobre aquele assunto, então sempre tem um critério de escolha para que seja verificada a relevância daquele tema e também a lisura da atividade da pesquisa ao realizar o artigo, a monografia, a tese, etc. Tá? Então, isso é a pesquisa bibliográfica. O levantamento bibliográfico se refere ao procedimento utilizado pelo pesquisador, tá certo? E que é necessário para todo tipo de pesquisa, que visa selecionar o material bibliográfico disponível para optar pelas fontes mais adequadas ao estudo que se pretende empreender. Então, uma coisa é você fazer a pesquisa, tá certo? Tentando responder aquele assunto. Outra coisa é você levantar o material bibliográfico, tá certo? Você vai selecionar esse material bibliográfico que você tem disponível, vamos supor, você consultou na internet, você consultou em revistas acadêmicas ou científicas, enfim, qualquer coisa desse sentido, e técnico-científico, e você você faz apenas o levantamento desse material, tá? E aí você vai escolher, você vai verificar as opções pelas fontes mais adequadas ao seu estudo, e aquilo que vai responder aquilo que você está empreendendo, tá? E aqui dá para perceber uma coisa bastante óbvia, né? Que não dá para você juntar tudo que foi produzido sobre um assunto. Porque, vamos supor, você tem um tema, você vai consultar, vai fazer essa pesquisa, esse levantamento bibliográfico, e você verifica só, por exemplo, a produção científica brasileira. Mas e a dos outros países? Então é difícil você fazer isso, porque é um negócio assim astronômico, mas você tem que fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, você pode selecionar, você pode falar assim, olha, eu quero fazer uma pesquisa só da bibliografia brasileira, e vamos supor que naquele assunto que você está pesquisando, o país que mais desenvolveu foi os Estados Unidos, ou sei lá, foi a Itália, ou foi a Alemanha. Você escolhe uma bibliografia a respeito daquele assunto e vai fazendo a sua pesquisa. Você pode, inclusive, fazer essas comparações, tá? Então, isto e aí você pode escolher, por exemplo, os autores mais conceituados para você poder abordar aquele assunto. Então, você na verdade, faz uma abordagem pela qualidade dos autores, porque às vezes tem alguns autores que eles resumem trabalhos de muitos outros autores e você pode ganhar tempo com esse material. Então, você tem que fazer um bom levantamento para saber o que você está pesquisando. Então, uma coisa é pesquisa bibliográfica, outra coisa é o levantamento bibliográfico. E a terceira termo utilizado é a revisão bibliográfica. Essa revisão bibliográfica ela é muitas vezes confundida com o levantamento, mas ela compreende as fases de leitura por meio dos quais o pesquisador agrega o conhecimento sobre o objeto de estudos, e isso a gente vai tratar, a gente já conversou isso na seção 3.2. Então, a revisão bibliográfica é essa fase de leitura. Você você fez o levantamento bibliográfico e agora você está fazendo a leitura desse material para aquilatar aquilo que é importante para responder a sua pergunta, tá? Então, veja que a pesquisa, ela visa responder um problema com a utilização do material bibliográfico. O levantamento é você coletar o material para poder, e as fontes possíveis, para você entender sobre aquele assunto. E a revisão bibliográfica é o momento em que você faz as leituras desse material, tá? Aqui na apostila, né, isso que eu estava vendo, estava na página 140. Na página 141, ele fala das etapas da pesquisa bibliográfica, que é o que a gente está analisando até agora, tá? Só um outro detalhe aqui sobre essa pesquisa bibliográfica, que é o que a gente está analisando. Tem um autor aqui que ele afirma que a pesquisa bibliográfica não é uma mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre um determinado assunto, mas ela vai propiciar o exame do tema sob novo enfoque ou abordagem, o que favorece conclusões inovadoras. Então, você pode utilizar várias abordagens de alguns autores, mas você vai vendo no que ele abordou, se ele falou sobre o assunto que você está pesquisando.
Então, embora ele tenha abordado aquele assunto de forma genérica, ele não falou daquilo que você quer saber. Isso acontece muitas vezes quando você tem um assunto relacionado a outro. Você está falando sobre um tema e você está querendo saber, o seu tema, na verdade, aquela pergunta que você realizou para identificar esse seu tema, ela está relacionada a outros, que foram já elaborados pelos os cientistas em geral. Mas aquilo que você quer levantar ainda não foi abordado de forma mais aprofundada, ou muitos nem sequer se referem a ela. Então, você vai, nessa pesquisa bibliográfica, você vai vendo o que você tem sobre esses assuntos, tá? Então, quais seriam essas etapas da pesquisa bibliográfica, tá? Nós temos... tem um outro tema também, antes de falar dessas etapas, que é a pergunta: o que é o estado da arte? Tá certo? O que quer dizer esse estado da arte? Quando você faz um trabalho científico, e você escolheu um tema e você está levantando o material bibliográfico. Muito bem. E depois você vai fazer a pesquisa bibliográfica propriamente dita. Então, você está fazendo está estudando isso, e você faz também a sua revisão bibliográfica, você faz a leitura daquele material, você começa a levantar tudo que foi dito sobre aquele assunto. Então, a pergunta do que é o estado da arte é o seguinte: até onde a produção científica foi a respeito daquele tema? Porque a hora que você identifica isso, o que você fizer para frente é inovação. Então, por exemplo, eu estou tratando sobre uma questão contratual, e nessa questão contratual eu estou falando sobre as formas de extinção do contrato. Então, você tem lá na lei as hipóteses de extinção de contrato. Aí você começa a pesquisar sobre isso. Aí você descobre que todos esses autores que falaram sobre isso, eles não abordaram um outro tema relacionado a isso. E aí você vê que um outro autor menciona, mas ele não aprofunda. Fala, tem alguns que dizem que sobre isso aqui também pode extinguir o processo, mas nunca ninguém menciona. Então, o que você fez? Você levantou o material e entendeu até onde aquela produção científica chegou. E você vê que dali para frente é tudo inovação. Então, se você pesquisar aquilo que eles não falaram, você vai começar a criar uma nova produção, vai realizar uma nova produção científica. Tá certo? E é aí que você está no campo do doutoramento. Para fazer uma tese de doutorado, você tem que fazer uma tese que seja originária. Que seja original, tá certo? Original, ou seja, você vai vai abordar um assunto que é novo, tá certo? Ou você vai investigar um assunto já conhecido, mas você vai fazer na sua pesquisa, mostrar qual que é o estado da arte, você vai falar tudo que foi produzido sobre aquele tema, e aí você vai fazer uma abordagem originária sobre aquele tema. Então veja que você tem duas hipóteses: você criar uma coisa nova que nunca ninguém falou, ou você está falando de uma coisa que todo mundo já falou, só que você vai avançar naquela produção científica apresentando alguma coisa que ninguém falou. Então veja que isso é que é produção científica verdadeira. E veja que, eu faço só uma observação, se você vê a internet ela é rica em informações. Às vezes tem um monte de informações inúteis. Mas ela não é uma produção científica. Ela é simplesmente levantamento de informações. Informações. Dizem que em 5 anos a gente dobrou o que foi feito em termos de informações em 50 anos. Tá? Mas isto ainda não é a produção científica. Porque a produção científica é você pegar esse material e verificar o que foi discutido sobre aquilo, e se você tem uma nova visão sobre aquilo, uma nova perspectiva, uma nova ideia sobre aquele assunto. Que aí sim você vai começar a produzir a ciência propriamente dita. Tá? Então, esse estado da arte é importante, porque você, quando fizer essa sua pesquisa, você vai ter que identificar isso. Para você fazer um trabalho que seja reconhecido, é importante que você observe isso. Se você estiver fazendo... E veja que eu estou falando de doutorado, então vamos imaginar, né? A gente tem um trabalho de conclusão de curso, você tem uma especialização, que você faz uma monografia ou dissertação, você tem um mestrado, que você faz uma dissertação, e a tese, que você faz um doutorado. E também você pode fazer isso no pós-doutorado, tá certo? Uma pesquisa sobre determinado assunto. Então veja que você tem um grau de desenvolvimento daquela produção científica que você quer realizar.
tá certo? Num trabalho de conclusão de curso, você pode pegar um tema e desenvolver sobre aquele assunto, tá certo? Qual pode ser a sua originalidade? Você pegar, por exemplo, aquele assunto e analisar na jurisprudência qual foi de um determinado tribunal. Você, por exemplo, analisa o STJ, como que o STJ julgou a questão do abuso de autoridade até agora. Como é que ele tem abordado? Ou como é que o Supremo tem abordado? Você vai, naquele ponto, você delimita um tempo, verifica a sua produção jurisprudencial e você analisa como que tem sido a interpretação. Então, você está produzindo ciência, mas uma ciência que não é completa, com doutrina, mostrando todo o estado da arte, etc. E tal. Você está fazendo só uma pesquisa sobre aquele assunto. Essa pesquisa pode servir para um artigo, pode servir para o próprio levantamento do material do TC, e aí você vai redigir sobre esse assunto, e assim vai indo, tá? Então tem vários níveis de você realizar essa produção científica. Aqui nós estamos falando já de uma produção científica mais avançada, que é essa que discute o estado da arte, que é saber até onde chegou aquela produção científica, sobre aquele assunto, o que foi produzido e se tem assunto novo a respeito disso, tá? O outro ponto aqui é sobre, deixa eu passar aqui, as etapas da pesquisa bibliográfica, tá certo? Então, veja que essas etapas, você primeiro vai fazer uma elaboração do projeto de pesquisa. Eu só vou ler e depois a gente vai discutir cada uma, né? Elaboração do projeto de pesquisa, depois você vai fazer uma investigação das soluções, você vai fazer uma análise explicativa das soluções, você vai fazer uma síntese integradora, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o critério para a seleção dos materiais e as fontes documentais. Então, nessas etapas, nós temos da elaboração até a síntese. Na elaboração do projeto de pesquisa, quais são os procedimentos dessa etapa aqui? Na elaboração do projeto de pesquisa, o procedimento vai consistir aí na escolha do assunto, na formulação do problema de pesquisa e na elaboração do plano que visa buscar as respostas às questões formuladas. Veja que ele está repetindo aqui o que a gente tinha falado antes, lá naquele outro quadro da seção 3.2. Então, você está escolhendo o assunto, que é o tema que você escolheu, você está formulando um problema, fazendo uma questão a respeito disso, e você está elaborando um plano, que na verdade vai ser um plano provisório, tá certo? Para buscar as respostas às questões formuladas, tá? Na investigação das soluções, a procedimento é uma fase que é comprometida com a coleta da documentação, envolvendo dois momentos distintos e sucessivos, que é o levantamento da bibliografia e levantamento das informações contidas na bibliografia. Então, na investigação das soluções, você está nessa fase em que você está fazendo esse levantamento. Veja, a gente falou lá do termo pesquisa bibliográfica, levantamento bibliográfico e revisão bibliográfica. Então, você está fazendo o levantamento bibliográfico, tá certo? Que é o material que você quer que trata daquele assunto, e depois você também faz o levantamento das informações contidas na bibliografia. É o estudo dos dados e informações presentes no material bibliográfico. Deve-se salientar que os resultados da pesquisa dependem da quantidade e da qualidade dos dados coletados. Então, nesse momento, você vai ver a quantidade que você tem que pesquisar, e se você vai pesquisar todos esses autores, ou vai ficar só naqueles que são mais conhecidos, que têm trabalhos mais elaborados sobre o assunto, tá? Na outra etapa dessa pesquisa bibliográfica, é você fazer a análise explicativa das soluções. Então, qual que é o procedimento? Consiste na análise da documentação, no exame do conteúdo das afirmações. Essa fase não está mais ligada à exploração do material pertinente ao estudo. Ela é construída sobre a capacidade crítica do pesquisador para explicar ou justificar os dados e informações contidas no material selecionado. Então, ela não é mais só a exploração do material. Aqui ele já está entrando mesmo no material, como que a produção científica abordou aquele assunto e como que ela resolveu os problemas, tá? Então, ela é construída sobre a capacidade crítica do pesquisador para explicar ou justificar os dados, as informações contidas nesse material selecionado, tá? Se foi, por exemplo, aqui nós estamos falando de uma ideia de um levantamento propriamente da bibliografia, mas se você estiver fazendo uma pesquisa de campo, você vai ter que encadeia essas ideias. Seria mais ou menos essa ideia se for esse tipo de... o Ítalo tem que estar aqui. Como que, se fosse esse tipo de pesquisa que você estiver realizando, tá?
Na fase final, é a síntese integradora. Então, qual que é o procedimento? É o produto final do processo de investigação resultante da análise e reflexão dos documentos. Compreende as atividades relacionadas à apreensão do problema, à investigação rigorosa, à visualização de soluções e à síntese desse material. É o momento de conexão com o material do estudo para leitura, anotações, indagações e explorações, cuja finalidade consiste na reflexão e na proposição de soluções. Então, se você estiver fazendo aquela pesquisa com várias obras, monografias, tal, seu título fontes da internet, você coletou todo aquele material, selecionou tudo aquilo, aí você começa a investigar esse material, olhando o que foi produzido, você vai utilizando aqueles que te interessam, vai descartando aqueles que não te interessam, tá certo? E aí você passa, depois que você fez a leitura desse material, você vai fazer agora uma leitura crítica, portanto você vai vendo, olha, esse assunto aqui ele é pertinente, esse assunto aqui não é tão pertinente, etc. E tal, você vai organizando o material que você precisa. Na última etapa, que é a síntese integradora, depois que você analisou as obras daqueles que você escolheu, tá certo? Aí você vai fazer uma atividade que vai apreender o problema, vai fazer uma investigação rigorosa, vai visualizar as possíveis soluções e vai sintetizar todo esse material e depois você vai fazer o trabalho de redação desse material, tá? Então, para terminar essa nossa sessão, 2 outros pontos que a gente pode abordar a respeito dessas etapas da pesquisa bibliográfica, né? Porque como você vai levantar uma série de fontes bibliográficas, né? Isso requer aí do pesquisador a utilização de um procedimento diferente e utilização de materiais diferentes. A gente pode se utilizar de alguns critérios para a seleção dos materiais. Então, aqui na página 142, o autor da apostila ele menciona alguns critérios. Por exemplo, você pode priorizar os títulos originais em detrimento das traduções, você pode priorizar autores clássicos em detrimento de releituras sobre aquele autor clássico, tá certo? Você pode ler obras mais gerais antes de chegar às mais específicas, se evitar alguns ensaios, tá certo? Materiais de natureza jornalística, por exemplo, deve servir para ilustrar o raciocínio, mas não para fundamentar as conclusões. Não desprezar artigos publicados em periódicos técnicos científicos, que esses são os propriamente científicos que você precisa utilizar, e também em anais de reuniões acadêmicas, né? Priorizar os autores renomados no assunto e especialistas com domínio teórico com reconhecimento nacional e internacional, porque eles são os que melhores trabalharam sobre o assunto, né? E não conhecendo o autor, buscar o seu currículo e produções, buscando indícios da maturidade técnica e científica, estudar criteriosamente o texto visando dominar a terminologia utilizada pelos autores, com a intenção de aumentar a qualidade das avaliações dos materiais que foram consultados. Então, vejam que você tem vários critérios que você pode utilizar para selecionar esse material, tá? E o último ponto aqui diz respeito às fontes documentais. Quais são essas fontes documentais? Então, ele, aqui na página 143, ele elabora quais são essas fontes. Por exemplo, arquivos públicos, por exemplo, sites de tribunais, cadastro de funcionários, leis, estatutos, ofícios, relatórios, anuários, atas, memorandos, projetos de lei, registro de nascimento, de óbito, de casamento, escrituras de compra e venda de imóveis, fotos, documentários, isso são arquivos públicos. Você pode ter arquivos particulares, correspondências, diários, autobiografias, vestuários, utensílios, fotos, pinturas, filmes, plantas, mapas e muitos outros, tá? E você pode ter, por fim, fontes estatísticas, por exemplo, dados que são organizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Instituto de Opinião Pública e Estatística, IBOP, né? Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, a Embrapa, secretarias estaduais municipais, são as fontes estatísticas sobre aquele assunto, ok? Com esse material todo, você pode realizar essa sua pesquisa bibliográfica para a montagem do seu projeto de pesquisa, tá? Então, era isso que eu queria falar hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico aqui à disposição de vocês. Da minha parte, sem dúvidas, professor. Professor, eu acho que a gente vai aprender mesmo na prática, né? Assim, a sua explanação foi excelente, né? Porque você dá uma ideia de como seriam esses trabalhos, essas pesquisas.
Mas eu acho que é mesmo na prática, né? A gente fazendo uma, né? Vamos dizer assim, né? Que a gente vai aprender, né? Mesmo de Isso, é verdade. verdade isso que você está falando. Na medida em que você for fazer a sua, quando vocês fizerem o seu TC, vocês vão ver o que que é, como é que é essa elaboração. Pode ser que quando vocês estiverem fazendo, vocês não se lembrem de tudo que nós estamos falando aqui, mas o que importa é vocês seguirem um certo procedimento para chegar ao resultado. É isso que é o que é válido, entendeu? Observando sempre o rigor que você deve ter na escolha do material, na escolha do tema, do material, no levantamento desse material, na leitura desse material, na análise crítica e na síntese. Tudo isso você vai ter que fazer como procedimento para fazer a sua pesquisa. Mas você vai acabar se lembrando de algumas coisas que a gente está falando aqui, com certeza. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Tá ótimo. Tá Ok, certo, professor. Tá ótimo, ótima explicação. Obrigado. Professor. Uma boa Ok. noite. Ok, Boa professor, tudo ótimo. Obrigado. Muito hein? muito boa a noite, aula. professora. Obrigada pela aula. Obrigado. Professor, você já encerrou a aula? Deixa eu parar a Boa noite, gravação. professor. Vou parar a gravação aqui, a gente, se quiser, conversa mais um pouquinho aqui.